Vamos linkar isso com a orquestração de agentes, tá? Questão de SaaS. Seguinte, a PIC, ela era em 2024, meados de 2025, ela era uma agência de e-commerce. Então, o nosso foco principal era funil de vendas. A gente ficava muito focado nisso. Só que, hoje, com o advento da inteligência artificial, os clientes, eles quase não têm mais demanda de funil de vendas. Porque o que eles precisam fazer com funil, eles mesmos, sem saber muita questão técnica, eles mesmos já conseguem fazer. Através das plataformas low code, no code, que tem a integrado, e já tem construção de página, construção de funil, eles usam a plataforma, eles mesmos pedem para mudar cor, texto, adicionar uma integração de repente com custom script, eles mesmos já vai pedindo tudo e já vai fazendo. Aí você fala, nossa, então perdi meu emprego, né? Você pode pensar, não, você não perdeu seu emprego, porque agora eu vou trazer uma coisa que eu acho que nem todo mundo às vezes fala, mas é muito importante a gente falar para quem já sabe. Vou estar repetindo um pouco. Que é o seguinte, gente, WordPress. Quando o WordPress chegou, todo mundo falou: ah, se fuderam o dev front-end. Ninguém mais vai precisar. Web designers se ferraram. Olha aí, até hoje tem dev trabalhando com front-end. Que incrível, né? Na realidade, em alguns cenários, isso até aumentou a demanda, porque agora pessoas que nem sequer começariam a fazer algum site, nem sequer ia pensar nisso, porque não tinha dinheiro, não tinha tempo, tentou fazer alguma coisa e agora quer arrumar para chegar mais próximo do que ela queria. Ou de repente ela teve um negócio, ela cresceu pro ramo digital, viu que o ramo digital dá certo e agora quer melhorar, quer deixar mais rápido, quer deixar mais bonito, mais personalizado e aí quer melhorar. Então agora, na realidade, você diminuir a barreira de entrada para a tecnologia, para o mundo digital, na realidade você aumenta no longo prazo, né? De repente no curto prazo você diminui a trabalheira. Mas você aumenta a trabalheira no longo, porque é mais código para dar manutenção, é mais gente indo para o mundo digital, para o mundo tech. Então é mais área para a gente ter contato. Entendeu? Então, na realidade, a longo prazo, aumenta a demanda, não diminui. Porque você facilita as pessoas usarem aquilo. E software, é só olhar. As empresas mais ricas do mundo, todas são praticamente de software, só tem uma lá que é uma coisa de moda. Status. Status vende mesmo. Mas a maioria é software. Então, tech na realidade, né? Então, é o caminho mesmo que todo mundo, no final das contas, tenta seguir. E aí, vou linkar isso agora com a orquestração de agentes, tá, gente? Que é o seguinte. Me digam vocês aí no chat, ou pode abrir o mic aí, qual que é o conselho que você dá hoje para alguém que está começando na programação? Quero ouvir de vocês um pouquinho para não ser monólogo. Nossa, ninguém vai falar, sério mesmo, vou ficar Qual que falando foi a sozinho. Eu pergunta? diria para aprender os fundamentos Medicina. básicos. Medicina tá pagando pouco também. Eu conheço médico sendo formado, não tá gostando não. Aprender os fundamentos. Boa. Mentira. Também. Como assim mentira? Mentira que tá pagando pouco? Gente, vamos focar na pergunta. Arquitetura. Beleza. Arquitetura. Fundamentos, arquitetura de prédios, isso. Arquitetura de prédios. Boa. Então, gente, eu acho que todo mundo aqui tá meio que tipo assim, pô, aprende a base, aprende arquitetura, porque com isso você consegue guiar IA, não é? Mais ou menos esse é o pensamento? Só que aí deixa eu te falar uma coisa. Vocês podem pesquisar. Tem vibe coder sem noção de programação, sem noção de lógica de programação, sem noção de arquitetura, que está conseguindo fazer coisa interessante de dev. Como? Pode ser a pergunta. Muito fácil. Ele pega e usa um agente que já é um agente treinado para ser desenvolvedor. O que é um agente? É basicamente um documento que lista todas as atribuições, todas as habilidades e várias skills. Ou seja, outros arquivos de implementação. Então ele usa o agente arquiteto, ele usa o agente front-end, ele usa o agente back-end, ele usa o agente DevOps, que consegue com CLI, API ou MCP construir a infra. Tudo, gente. Tudo que é no meio digital, clicar, digitar, um agente consegue fazer. Que um agente também clica, digita e vê, porque ele tira a foto da tela. Então dá para fazer. E se você treina a IA com muito dado de uso, ela consegue fazer mesmo. Então, esses vibe coders, o que eles fazem? Eles usam agentes que foram treinados por profissionais da área, de múltiplas áreas, e eles começam a fazer as coisas. E depois empacota tudo isso numa ferramenta Base 44, e essas ferramentas que está começando a surgir de criação, tudo com vibe coding. E consegue entregar um negócio, pelo menos um MVP, chega sem conhecimento técnico, só pedindo.
Porque a hora que você. Ó, o prompt burro chega aqui, ó. Prompt sem conhecimento técnico. Chega aqui. Vai para um agente que transforma esse prompt burro em um prompt técnico. Depois vai para agentes de implementação. Depois vai para agente de QA. É sério, gente. Pode pesquisar. Isso está acontecendo. Isso é o futuro. Entendeu? É futuro barra presente. Em alguns cenários. Pesquisa sobre WorkOS depois vocês dão uma olhada, que é assustador. Isso é o que está se desenhando. Lembrando, eu faço faculdade de inteligência artificial, eu ouço papos, fico cético, vou ver, fico mais cético, depois eu falo, tá, aconteceu. Então, gente, não esperem acontecer com vocês de vocês ver do nada um vibe coder fazendo uma coisa que vocês levariam um mês e ele fez em uma semana. Não esperem chegar nesse cenário. Aí você fala, perdi meu emprego de novo. Você pode pensar, não, vai aumentar a área de contato, vai aumentar. As IAs, elas ficam boas para fazer o que elas foram treinadas do que aconteceu no passado. O que vai acontecer de novo, que ainda ninguém descobriu, vai ter que retreinar a IA. Só que para alimentar a base de usuário que a IA está gerando de demanda, ou você escolhe entregar a capacidade computacional para os usuários ou retreino. É muito difícil resolver esse problema. Tem que ter um avanço tecnológico no consumo energético. Já estão fazendo várias coisas aí também. Então uma hora vai resolver. Aí você fala, então fudeu. Não, não fudeu. Mais uma vez, gente. Para saber usar essas IAs de um jeito bom, no final das contas, se um vibe coder, alguém que não sabe nada, consegue usar, imagina um dev. E é essa que é a grande pira de nós aqui na PIC agora. Se um vibe coder consegue fazer um negócio muito bem feito, imagina um dev. Imagina um dev aprendendo o que o vibe coder está fazendo. Ele chega, ele faz uma coisa melhor, consegue customizar, resolve a pica que a IA não consegue resolver. E é isso. Entendeu? É isso. E de qualquer forma, se é técnico, se é coisa técnica, se é coisa que tá acostumado com mexer com o computador, um dev vai saber fazer melhor que um vibe coder. Então o lance nosso é, se o vibe coder consegue, imagina o dev. E se o dev consegue fazer melhor, e é óbvio que consegue, o cliente não vai querer contratar o vibe coder. Aliás, até vai, em muitos casos. Mas aí já entra num cenário que eu falaria sobre engenharia de produto e for deployed engineer. Acho que eu não vou entrar no caso disso agora, mas se vocês quiserem pesquisar, eu já mandei alguns negócios ali no Brasil sobre isso. No final, a nossa profissão, para um curto espaço de tempo, que eu não consigo prever muito tempo lá na frente, mas isso já é uma realidade. Empresas de tecnologia, pesquisa por Palantir, pesquisa por Anthropic, OpenAI, olha as vagas. É Forward Deployed Engineer, é isso mesmo, Forward Deployed Engineer e Product Engineer, tá? Só para vocês saberem, OpenAI, Forge Deployed Engineer, 160, 200 mil anual em dólar mais equity. O que precisa? Conhecimento de dev, conhecimento de orquestração de agentes de IA. E muita coisa de domínios específicos, né? Finanças, parari, pararó. Depende de aonde que você vai atuar como Forge Deployed Engineer. Então, Lucas, beleza. Você falou, mas então e agora? Orquestração de agentes. O que você quer dizer com isso? É o que eu estava falando. Você vai ter um agente front, um agente back, e você, que é um dev, e você, que é amigo de pessoas de diferentes áreas, vai configurar esses arquivos de agentes para serem orquestrados. Você vai criar a skill desses agentes. Você não vai ser o vibe coder que compra um pack de skill, você não vai ser o vibe coder que usa uma ferramenta que já tem tudo ali pronto. Você vai configurar esses agentes. Você vai fazer uma base vetorial de RAG para esse agente conseguir consultar uma coisa que na história não foi treinada. Se eu falei grego, é o seguinte: a IA ela consegue resolver o que já foi aqui, ó, passado. Coisa nova ela não consegue resolver, só que tem um porém. Se você criar uma base vetorial, não vou explicar muito o que é isso, mas basicamente é você fazer texto ficar mais econômico para a IA conseguir se navegar através de texto. Então, se você converte texto numa base vetorial, com informações novas e relevantes porque o modelo não está treinado, aí sim ele vai conseguir pegar coisa nova. Mas no final das contas, quem vai fazer isso? O povo técnico. Porque isso é complexo demais para um vibe coder querer fazer. Então, mais uma vez, o povo técnico vai fazer isso. Mas, já que a ferramenta mudou, não é mais lógica de programação a ferramenta. Aliás, isso é pensamento, isso ainda é muito relevante, porque isso tem a ver com a forma como você pensa. Mas não é mais linguagem de programação que você está usando para construir. Não é mais saber mexer numa ideia que você está usando para saber construir. É orquestrar agentes de IA. Quem aqui está escrevendo ainda código? Mudar uma linha ou outra eu concordo. Mas quem está escrevendo arquivos? Eu acho que. Ah, você, porque você gosta.
Eu duvido que a minha geração, e as que estão vindo para cá, que é a que vai continuar por bastante tempo no mundo na economia, vai escrever código. A camada de abstração, gente, ela tá subindo já faz tempo. Antes era cartão perfurado, depois eu não sei se eu posso estar falando merda, mas era assembly, aí depois virou orientação a objeto, aí Mainframe. mainframes, frameworks, bibliotecas, a abstração tá subindo, tá chegando à linguagem natural. Aliás, acho que já chegou, né? Então a abstração ela só vem subindo, só que ainda assim é o povo técnico que faz. Então, gente, na minha visão, a sociedade ela já é inteira tech, tá? Tudo que é construído hoje, se vocês pararem para analisar, todas as profissões têm tech envolvido. Tem tecnologia. No mínimo um WhatsApp. Então tudo hoje é tech. A sociedade constrói o presente e o futuro com ferramentas de IA hoje. Com tecnologia, com ferramentas de IA. Então, hoje, a ferramenta que todo mundo tem que dominar é orquestração de agentes. Ah, você está fazendo isso para vender seu peixe, Lucas. Ótimo. Não acredite em mim. Pesquise. Tire suas conclusões. Não quero ficar convencendo ninguém. E se vocês se interessar por isso, eu vou meter o CTA mesmo. Se vocês se interessaram por isso, eu tava meio preocupado. Eu acho que dá pra ver quando vocês voltam no tempo e olha que eu, desde que começou a falar isso, comecei uma faculdade de inteligência artificial. Eu tava meio preocupado com isso, né? E falei, bom, deixa eu aprender então, né? E eu não tava achando o que eu queria. Falei, cara, não tem ninguém se ligando e criando uma comunidade, não tem ninguém ensinando pra valer isso daí, não tem ninguém. E eu achava pessoas que já estavam antenadas. Isso eu tava achando. Pessoa antenada eu tava achando. Mas eu não tava achando pessoas antenadas querendo ensinar isso. Por quê? Porque elas estavam tão antenadas que elas não estavam se preocupando em ensinar os outros. Não tava se preocupando. Isso é uma preocupação do cara. O cara já tava fazendo bastante dinheiro, já tá sendo assediado por várias empresas. Ele não quer se preocupar com ensinar os outros. Só que a gente precisa aprender. Então eu peguei uma dessas pessoas que estava antenada, que é o Alan Esposa Paloma. Junto com isso, fiz a EA Local, que a gente justamente tem essa proposta de fazer vibe coders, virar pessoas que pelo menos têm pensamento de dev, pensamento de dev. Depois, se você já é um dev, você vira uma pessoa que está na mira da orquestração e depois você vira um orquestrador. Então a gente literalmente está criando uma comunidade para ensinar isso para as pessoas, tá? Inicialmente, não vou mentir para ninguém aqui, inicialmente isso vai ser tudo muito tipo orgânico. Eu quero dizer, as pessoas vão mandar perguntas, a gente vai fazer. Vai acompanhar de lives, a gente vai estar mostrando o que a gente achou de relevante, que está realmente funcionando. Mas no final das contas isso vai ser uma coisa paga, porque isso dá um trabalho da porra. Semana passada eu varei 3 noites configurando o Discord, configurando o site, cuidando de várias coisas. Isso tá virando um trabalho meu. Tá eu, o Lucas, o Alan e a Paloma trabalhando o final de semana inteiro. Depois da PIC é local, entendeu? Uhum. Depois da PIC é local, igual louco. Vocês podem ver, não precisa acreditar, mais uma vez, não precisa acreditar. Entra no Discord, vocês vão ver lá os horários das mensagens, essas coisas. Vocês vão ver que varei a noite mandando mensagem ali pra configurar o Discord. Por quê? Porque eu tô preocupado. Eu sei que esse futuro. É forte falar futuro, porque só não tá adotado em todos os lugares, mas isso já é presente. Esse presente já é real, cada vez mais vai ser adotado, as empresas que demorar vai morrer para as empresas que já adotou. Então, o que eu tô pensando? Eu gosto da PIC, eu gosto do povo aqui, eu gosto da cultura. É isso. Eu já falei com o Evandro tá alinhado de eu transformar vocês em orquestradores. E é isso, gente. A ferramenta hoje não é linguagem, não é framework, não é biblioteca, é orquestração de agentes de IA. A ferramenta hoje é essa. Então, entra na comunidade, não precisa acreditar em mim, porque eu sei que parece muito merchan. Entra na comunidade, acompanha. Se você quiser dar feedback pra gente melhorar, tá mais do que bem-vindo. Se você não concordar com alguma coisa, tá mais que bem-vindo, desde que seja com respeito. E vamos crescer na profissão junto, porque é o meu lema que eu falo pra todo mundo, nunca tive a oportunidade de falar com todo mundo, eu quero que vocês sejam muito melhores do que eu. Porque eu sei, inclusive alguns já são, e eu acho muito sensacional isso. Porque se vocês forem muito melhores do que eu tô de boa. Tô aqui, ó. Posso ficar tranquilo. Eu sei que vocês vão cuidar dos projetos, sei que vocês vão ficar bom, eu sei que se eu perguntar alguma coisa vocês vão saber. A osmose é boa para aprender. Entendeu? Então esse é meu objetivo, que vocês sejam muito melhores do que eu. E o objetivo da comunidade também é esse, criar uma comunidade de orquestradores de IA. A gente tem uma meta meio ousada, até o final de 2026, ser a maior comunidade de orquestração de agentes de IA
de TI, né? Porque no final da conta, o povo do TI é o povo que vai saber fazer isso direitinho. Então é isso, tá, gente? O convite foi dado, falei demais já. Eu não consigo, por enquanto eu tenho esse problema, eu não consigo falar pouco. A gente quer transformar todo mundo em orquestrador de IA e vocês estão mais que bem-vindos para procurar soluções no mercado, pessoas que ensinam, se vocês estão convencidos disso agora. Procurar coisas no mercado aí, vocês vão encontrar coisas já no mercado que ensinam isso daí, mas vai cobrar caro. Já tô adiantando para vocês, eu fiz a pesquisa, você acha que não? Eu tava querendo aprender isso. Já fiz a pesquisa, vão cobrar caro, não vão ensinar tudo que quer, tudo que provavelmente você vai precisar, tudo que você vai querer. Aí você fala, você vai. Óbvio que eu não tenho tudo pronto, mas a gente vai dando ao vivo. A gente tem gente focado igual um louco nisso, 24/7. Eu espero ter mais gente focado igual um louco nisso, 24/7. E como a gente está no começo, quem entrar no começo vai ser muito bem atendido, porque a gente vai conseguir mais ter esse contato próximo. E lógico, como está no começo, não vou mentir, tá? A gente vai ter uma coisa paga em algum momento, porque isso é um trabalho. Mas para quem está no começo vai pagar um preço que é quase que assim, de custo para a gente poder focar nisso. No caso, quando eu digo a gente, é quem está na operação da AI local, no lado para fazer acontecer. Então, custo para você conseguir entrar no começo disso vai ser muito barato. E a gente já tem plano de ganha-ganha. Como assim, Lucas? Plano de ganha-ganha? Já vou antecipar para vocês isso aqui também, tá? As pessoas que entrar, a gente vê que virou orquestrador mesmo. Como que vocês veem que virou orquestrador? Tem um negócio lá no nosso Discord que é relatos. Você relata o negócio que você fez. Depois de você relatar algumas vezes, a gente vai olhar e falar, não tem como contestar. O cara já virou um orquestrador, olha o que ele tá fazendo. Aí a gente bota vocês no carguinho de orquestrador, porque a gente já sabe que você é um orquestrador, e aí você vai ganhar um link comissionado. Então você aprendeu, provavelmente seu amiguinho vai falar, onde você aprendeu? Como é que você aprendeu? Me ensina. Só que vai ter muita coisa pra vocês explicar. E vocês não vão ter esse tempo pra ficar explicando tudo. Então você manda o link comissionado, você ganha uma porcentagem que isso ainda não defini, então não vou setar a expectativa de ninguém, mas você manda o link, você ganha uma parte sem fazer nada, sem criar audiência, sem criar uma empresa, sem criar o jurídico, sem cuidado financeiro, sem contratar, entendeu, né? Sem ter que se preocupar com criar uma empresa, você já vai ganhar a comissão, e a gente também ganha, porque a gente tem todo esse trabalho, né, de fazer isso. Então, gente, falei muito, fiz o meu merchan. Não precisem acreditar. Entra na comunidade, veja o que vocês acham. Dá os pitacos, pelo amor de Deus. Com tudo que vocês não gostar, dá pitaco, porque se vocês não dão, alguém vai dar. Então eu prefiro que sejam pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio. Deem os seus pitacos pra gente melhorar isso. E mais uma vez, quem tá vindo junto vai acabar tendo vários benefícios por ter ajudado a gente a construir isso. Vai pagar mais barato, vai ter mais contato próximo. Porque a hora que o negócio crescer, não adianta. Vai ter muita gente, vai ter oferta e demanda, né, gente? A gente vai ter que subir o preço, não tem jeito, para manter qualidade. Não tem como, entendeu? Uma turma gigantesca, mas também não querer vender é foda. Então, é isso, tá, gente? Para finalizar, orquestração de agentes. É o presente barra futuro. É a ferramenta hoje para construir software. A gente está nesse começo. Quem vier junto, obviamente que a gente vai ser muito recíproco de querer ajudar também. A gente primeiro quer que vocês aprendam, tá, gente? Agora não tem nada pago. Você entra na comunidade, hoje vai ter uma live já às 7 horas da noite. Você entra na comunidade, não tem nada pago agora. Mas sim, vai ter, porque isso já virou um trabalho que não tem como. Se a gente quiser continuar, se a gente quiser fazer isso acontecer, vai ter Um que virar trabalho que pago. tem custos. É bom, Tem, é bom tem. lembrar que a gente já botou uma grana nisso. Domínio Então, jurídico, marketing, Active Campaign, site, hospedagem, é baixo o custo, mas tem, entendeu? E o custo mais alto, como eu falei, é tempo. Porque o Alan, que é o cara que por enquanto mais, o bicho é fora da curva, por enquanto, é o mais fora da curva, mas vão ter outras pessoas mais fora da curva, a gente já sabe disso. Mas o Alan, por hora, porra, ele tá precisando se dedicar 24/7. E ele falou pra mim já, falou assim, Lucas, eu não fico fazendo isso porque senão eu não tenho tempo pra fazer mais coisa. Se eu ficar ensinando os outros. Porque os outros ficam perguntando pra ele. As pessoas ficam vindo e fica me ensina isso, me ensina aquilo. Né? E ele gosta de ensinar. Esse que é o ponto. Só que ele começa a ficar sem tempo pra cuidar da vida dele. Porque tanta gente fica perguntando no off, que aí? Entendeu? Então é isso. A gente viu a necessidade, a gente viu as pessoas ficar quase que implorando pra ele. Porque quando eu chamei ele pra falar, eu quero que você me ensine isso, né? Ele tem a rotina dele, né, gente? Falei, quanto você quer? Não tô fazendo isso, não tô cobrando. Mas aí tem um monte de gente perguntando pra ele. Porra, eu tenho que ser
Eu tenho que ser um brother íntimo para poder aprender o que eu quero? Então eu falei, não, então vamos criar um negócio em cima disso, pô. Você sabe muito, você tá fora da curva, tá 24/7 nisso, é impossível acompanhar no nível que você acompanha. Vamos fazer uma coisa em cima disso então. E foi isso que aconteceu. Teve uma conversa no nosso site do Brasil que vocês podem ver a origem de tudo isso, tá? Tá anotado aí no Slack, a conversa que eu perguntei de rodar local. Por isso o nome, tá, gente? Caso ninguém percebeu. Eu queria rodar local por inúmeros motivos. Preço, limite de token, privacidade. Às vezes eu queria dormir, eu queria adiantar uma task, deixar rodando lá, louca, até ver onde ela chega. E é isso, tá, pessoal? Então a comunidade ela nasceu com esse duplo sentido. Rodar local e ser um local para falar de IA. Bom, convite está dado. Quem quer aceita. Já tô dando 4 horas aqui já. Tem live hoje às 7 da noite. Tem. Se você acha que é merchan, como eu sempre falo, meu bordão, entra lá, conhece, vê se não é merchan, você vai ver. Se não gostar de alguma coisa, fala pra gente. Se não gostar mesmo, beleza. Tem caô, pode sair. Porque a gente quer pegar pessoas que têm interesse em se atualizar. A gente não quer pessoa que só tá curiosa e... Enfim, vocês entenderam, né? A gente quer pegar gente interessada. E é isso. Tanto é que eu nem... Quando eu faço meus merchazinhos no Instagram, eu até falo, não fica mandando não. Não fica dando like à toa, não fica divulgando pra Deus e o mundo, porque eu quero chegar nas pessoas certas. Quero chegar nas pessoas que têm interesse, quero chegar nos devs, nas pessoas que têm que se atualizar nesse sentido. É isso que eu quero. Se vocês acharem um orquestrador já, uma pessoa muito zica, manda entrar na comunidade para ele compartilhar também que essa pessoa vai ganhar junto com a gente. Enfim, gente, falei demais. Depois se vocês quiserem saber um pouco mais, acompanha. Sim, tô sendo um influenciador. Acompanha nas redes, acompanha aí a local, vê o que tem escrito na comunidade, faz pergunta, vai ser um prazer muito mais do que imenso fazer isso acontecer, porque acima de tudo, isso é um interesse pessoal que eu já tinha antes de começar tudo isso daí. Entendeu?